E eu estava ali orando enquanto a pastora Marister orava pelos dizimistas. E a minha oração, todas as vezes que eu subo nesse altar, é uma só. E eu falo: Deus, se a tua presença não for comigo, não me permita subir nesse altar. Se eu estou aqui é porque a presença de Deus está aqui. Amém? Quantos sentem essa presença? Eu sinto, irmão, uma presença muito palpável, muito forte, desde os louvores, desde o primeiro momento que eu coloquei os pés nesse lugar. Deus já tinha algo comigo e com certeza tem algo com você. Amém? Então, Mateus capítulo número 21, verso de número 10 em diante, diz a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga calma. Maravilha, vamos estar, isso já está aqui atrás, a minha retaguarda, diz, eu vou ler aqui na minha tradução. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou, repita comigo, expulsou. Diga bem forte, diga: expulsou. Muito bem, mas será que Jesus pode expulsar alguém? Ele expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas. Diga mais forte: derrubou as mesas. Diga mais forte: derrubou as mesas. Ele derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes, verso 13: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. Verso 14, eu encerro. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Amém. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus, uma palavra de gratidão. Pai, está aqui a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez sobre esse altar, diante de príncipes e princesas do Senhor. Eu sei que aqui não somos nós, mas é o teu Espírito, porque o teu Espírito tem total liberdade essa noite. Fala conosco, que a palavra do Senhor encontre em nós guarida, encontre em nós vida, e que nós possamos praticar e sermos transformados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, me permita começar essa breve mensagem trazendo uma história que mexeu muito comigo algum tempo atrás, quando eu li, quando eu soube. Essa história ela se passou nos Estados Unidos no ano de 1955, por aí, lá numa região ou no estado chamado Alabama. E havia ali muita discussões a respeito de raças, negros e brancos. Era uma época que era dominada pela escravidão, mas que os negros começaram a ter algum tipo de benefícios em algum momento ou outro. Eu particularmente, eu sou contra essa questão racial. Eu não acredito ou não concordo com o termo raça. Para mim só existe uma raça, e essa raça é a raça humana. Eu entendo assim. E dentro dessa raça nós temos pessoas diferentes, corzinha diferente, cabelinho diferente, do jeitinho que Deus te criou, lindo e maravilhoso como você é. Amém? É assim, eu gosto muito de chegar nas irmãs, nas nossas senhoras aqui da igreja. Eu olho, cumprimento elas e falo: ô Pai do Senhor, bonitona. E elas olham assim e falam: eu? Falei: é assim que Deus te vê, é assim que Deus te enxerga. Mas naquela época ali nos Estados Unidos havia uma briga muito grande, a situação não estava fácil, e havia ali os ônibus que passavam na cidade, e tanto negros quanto brancos pegavam esses ônibus, mas era por lei que quando um negro estivesse assentado, uma pessoa negra
estivesse assentada no banco, se um branco entrasse, ela era obrigada a se levantar. Algo terrível assim, mas era assim que eram as coisas. E num desses dias, um ônibus parou em determinado lugar e entrou uma pessoa branca. E uma daquelas poltronas tinha uma senhorinha sentada ali, o nome dela era Rosa Parks. Era uma senhora negra, dona de casa, doméstica, e que ela provavelmente aquele dia tinha trabalhado muito. Ela estava muito cansada, talvez enfrentando 2 turnos, para sustentar os seus filhos, sustentar a sua família, sustentar a sua casa, e ela estava ali talvez cochilando, naquele breve trajeto, ou talvez um longo trajeto até a sua casa, trajeto que ela iria refletindo, e talvez com muita expectativa, ou com muito desejo, de chegar na sua casa, colocar os pés para cima, e descansar um pouco, comer ali um bom jantar, e ela talvez ali cochilando, não sei, descansando, chega uma pessoa branca, e o motorista imediatamente vai ao encontro daquela mulher, e ordena que ela se levante, porque independente se a pessoa negra, ela era uma pessoa de idade, ou se estava grávida, ela era obrigada a se levantar por lei. Aquilo já havia acontecido com essa mulher, e ela havia se levantado outras vezes, não era incomum, era muito comum em algum ônibus, as pessoas negras se levantarem para que brancos sentassem, mas naquele dia tinha algo diferente naquela mulher, havia um sentimento interno de inconformismo, ela já não aguentava mais, ela já não suportava mais aquela situação. O que fazia dela uma pessoa diferente das outras? A cor, a forma, o jeito, condição social. E aquela mulher, dentro dela ecoava um grito de socorro, e ela já não suportava, já não se conformava com aquele quadro, e diferente das outras vezes, ela não se levantou, ela continuou sentada, e por mais que eles insistissem, ela disse: eu não me levanto. O murmúrio começou, houve ali alvoroço, e apesar de que ela, aos olhos do sistema, era considerada uma pessoa errada, naquele exato momento, algo começou a balançar naquela cidade, e depois naquele estado, e depois naquela nação. Aquela mulher, a Rosa, ela foi presa, ela foi levada, presa, humilhada, mas a prisão daquela mulher trouxe uma revolta e um movimento tão grande naquela cidade, naquele estado, um movimento que iria alcançar tantas pessoas, os ônibus começaram a ser boicotados, não havia mais gente ali para ir para os seus trabalhos, então o movimento começou, um terremoto ali de emoções começou a acontecer, porque a Rosa, ela não quebrou nada, ela não virou móveis, mas ela derrubou algo muito maior, uma mesa invisível é assim mesmo, nas coisas são assim, deixa para lá, é desse jeito mesmo, o sistema é assim, o que tem? Então uma mesa invisível que nós nos deparamos todo dia, foi uma mesa derrubada por essa mulher. Porque, querido, escute, toda mudança real começa quando alguém decide que obedecer o errado custa mais caro do que enfrentar as consequências. Vou repetir, a mudança real na sua vida, escute, ai pastor, eu quero viver um 2026 maravilhoso, eu quero que seja um ano novo para mim, vai ser, essa mudança real só vai acontecer na sua vida,
quando você decidir, quando você entender que obedecer o errado é pior, custa muito mais caro do que você arcar com as consequências do seu posicionamento. Esse ano é o ano de você se posicionar, é o ano de você mudar hábitos. Posso ouvir um amém? É o ano de você fazer diferente, é o ano de você deixar as coisas erradas e se voltar para Cristo. Hoje eu quero falar aqui com o tema derrubando as mesas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que mesas nós precisamos derrubar? Que mesas são essas? Então o tema de hoje, vocês podem me ajudar? Vamos lá ler no 3, 1, 2, 3, derrubando, de novo, derrubando as mesas. Você está disposto a derrubar as mesas, irmãos? Está disposto? Porque nós sempre imaginamos, muitas vezes, que Jesus vem até nós trazendo flores, não é? Olha, lá vem Jesus, com flores, com carinho, com conforto, e é ótimo, é bom quando ele vem assim. Mas nem sempre Jesus vem trazendo flores, muitas vezes Jesus vem trazendo confronto para nós. Muitas vezes Jesus ele chega até nós para nos confrontar. O texto que lemos de Mateus 21 vai nos falar que Jesus ele entrou no templo. Repita comigo, no templo. Jesus chega ali. Gente, não foi numa praça, não foi numa escola, não foi no meio da rua. Ele entrou no templo. Foi lá no templo que aconteceu todo esse alvoroço. Não foi na rua, não foi na praça, não foi nada disso. Foi num lugar sagrado. Foi num lugar de adoração. A questão aqui, queridos, o problema não era o fato do templo estar cheio, mas sim do que o templo estava cheio. Esse é o problema, não é estar cheio. Estava cheio de gente, mas do que ele estava cheio? Do que aquele templo estava cheio? Essa é a grande questão. E antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma pergunta para você. Se Jesus, deixa eu arrumar aqui, pronto. Se Jesus entrasse hoje no templo que é a sua vida, porque você sabia que a sua vida é um templo? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 vai dizer: vós sois templo do Espírito. Então, se esse Jesus resolvesse entrar no templo da sua vida hoje, o que ele encontraria de pé? Que ele nunca mandou você construir. Perguntar para o lado de cá. Se Jesus entrasse na sua vida hoje, no templo, o que ele mandaria? O que ele veria que está de pé e ele não mandou estar? O que está de pé na sua vida? O que você construiu e que Deus não mandou você construir? Deus não colocou lá e você mas corrompe o propósito. Vocês estão me entendendo, gente? Estão entendendo até aqui? Tem muita gente que está, mas não está. Tem muita gente que está, mas não vive. Tem muita gente que até participa, mas não se envolve, não se compromete. Aquele povo estava no templo e eles estavam corrompendo o propósito do templo. Deixa eu contar algo para vocês aqui. A questão ali não era as vendas que aconteciam, ou os câmbios, as trocas. Esse não era o problema, porque isso era necessário, era importante. As vendas precisavam acontecer, os câmbios precisavam acontecer. Esse não é o problema. Algum tempo atrás, uma pessoa chegou em mim e ela disse para mim a seguinte coisa: pastor, você acha que é certo vendendo Bíblias e livros na estrutura da igreja? E quando tem festas aí vocês vendem alimentos e coisas? Eu falei: irmã, isso é corretíssimo, é bênção. O problema não é a venda, porque isso é necessário, era importante. O problema lá é porque a grande questão aqui, aliás, era que os visitantes, quando vinham para o templo, eles vinham para trazer ofertas. Pessoas vinham de longe, muito distante,
com seus cordeiros, com os seus bezerros, com as suas pombas, para entregar uma oferta diante do altar. E logicamente que muitas dessas pessoas, ao vir de muito longe, elas não tinham condição de trazer animais, elas compravam lá, não tem nada errado, compravam cordeiro sem defeito, sem mácula, era vendido no templo, era um sacrifício, custava algo. Outras pessoas vinham de outras regiões, onde as moedas eram diferentes, por isso a importância de trocar, a importância dos cambistas. Então o problema ali não era as vendas e trocas, o problema era que os sacerdotes e os levitas começaram a participar da negociação. Eles começaram a ganhar participação nos lucros, eles começaram a ganhar condições, e aí o que era algo sagrado acabou se tornando um negócio. E nesse negócio, muitas vezes, o sacerdote, ele agia com injustiça. Por quê? Porque era levado um cordeiro, talvez o coitado veio lá, viagens e viagens, dias e dias, chegava com o cordeiro, o sacerdote olhava o cordeiro e falava assim: esse não serve, não é uma oferta agradável, vai lá e compra um. Então, irmão, era uma loucura o que acontecia ali. Era isso a realidade daquele lugar. E aqui tem um princípio muito importante e muito poderoso. Escute, Deus, Ele não se ofende quando nós erramos tentando agradá-lo, mas Ele se ofende quando nós nos levantamos e usamos o nome dEle para conseguir benefícios, para satisfazer o nosso ego, para sustentar os nossos próprios interesses. Muitas vezes na caminhada a gente erra mesmo, tentando agradar a Deus. Eu já errei muitas vezes. Quantas vezes eu errei tentando fazer algo para Deus, tentando cuidar do reino? Quantas vezes a minha motivação ela estava correta, mas as minhas atitudes não. Então, você errar tentando agradar a Deus, não tem nada errado aqui. O problema é quando você tenta usar o nome dEle para atrair para você benefício, interesses próprios. Quantas vezes eu tentei ser um bom pai e errei? Quantas vezes eu fiz algo que eu pensava que estava ajudando e na verdade eu estava atrapalhando? Os erros fazem parte, as falhas fazem parte do processo do discipulado. Num discipulado, o discípulo vai errar inúmeras vezes, o discípulo vai negar algumas vezes, o discípulo vai talvez tropeçar algumas vezes, porque o erro faz parte. O problema é que o erro não pode virar cotidiano, não pode virar uma ação normal todos os dias. Amém, gente? O texto vai dizer que Jesus entrou no templo. Não era numa praça, não era na escola. Jesus, ele entra onde o erro estava normalizado, porque já era normal, era comum, todo mundo cambiava, todo mundo trocava, e era normal. Os sacerdotes, olha, eles podem ter um direito, tadinho, é o trabalho deles, eles podem pegar, coitado, não, mas essa ovelhinha aqui está desnutrida mesmo, não, deixa ela para lá, compra outra. Então, aquilo que era errado começou a ser visto como certo, já era normal. E detalhe, aquilo ali não começou, não foi de um dia para o outro, não foi assim, do dia para o outro aconteceu, do dia para o outro as mesas estavam lá. Não, gente, é um dia de cada vez. Olha, vamos tentar ajudar aqui, estamos precisando ajudar os viajantes que vêm de fora, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, né? Então, ou seja, foi feito, e aquilo que era algo, né, de vez em quando, circunstancial, acabou virando tradição. Deixa eu contar algo para você. Satanás,
ele é muito paciente. Se tem uma coisa que o diabo, e é uma característica fortíssima nele, é que ele é muito paciente, ele sabe esperar. O problema da nossa geração é que nós queremos resultados rápidos. Nós somos uma geração fast food, queremos passar num drive-in, e eu gosto de ir naquele negócio, não é nem porque eu gosto de comer o sanduíche, eu acho legal. Eu acho bom ficar ali, apertar uns botãozinhos, e dentro de 3 minutos o povo me entregar um negócio. Eu falei, gente, isso aqui é incrível. Eu falei, meu Deus, mas na nossa vida muitas vezes queremos isso, apertar um botão e o resultado, pronto. Olha aí que coisa maravilhosa. Aconteceu, mas não é assim. Envolve paciência, envolve perseverança. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa perseverante? Porque Satanás é paciente. Muito paciente, muito. Você vai perceber que coisas que nós estamos vivendo hoje não aconteceu de um dia para a noite. As ideologias de gênero não começaram do dia para a noite, começaram há décadas. Alguém disse, olha, vamos implantar nas escolas. Mas são crianças, não, mas essas crianças um dia se tornarão adultos, vão defender a nossa causa. Observe as universidades públicas do nosso país, observe as esferas do nosso país. O marxismo implantado não foi da noite para o dia, foram anos de paciência, anos de investimento, anos de uma igreja adormecida diante dos problemas da sociedade, problemas políticos. Por anos ouvimos a expressão, olha, a igreja não pode se envolver com política. Aí quem dominou as esferas foram descrentes, pessoas diabólicas, satanistas. O judiciário do nosso país está tomado por satanistas. E era a igreja que deveria estar tomando essas posições, era a igreja que deveria estar nesses lugares. Um judiciário composto de homens de Deus, justos e fiéis. Mas tudo isso foram sementes plantadas, e tiveram muita paciência para esperar. O erro ali no templo ficou tão comum que ninguém mais questionava nada. Era comum, deixa para lá. O maior perigo espiritual, irmão, escute, olhe para mim. O maior perigo espiritual não é o pecado escandaloso, mas é aquele pecado aceito, organizado e defendido. Tem coisa errada que só continua existindo porque todo mundo se acostumou com isso. Lembra a sua amada mamãe ou saudosa mamãe, quando ela dizia para você, você não é todo mundo. Romanos capítulo 12, verso de número 2 vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente. Mas ele começa dizendo, não vos conformeis. O problema é que nós vivemos uma geração conformada. Está tudo certo, está tudo legal, deixa para lá, está tudo bem. Mas o texto diz para nós, sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem viver essa perfeita vontade de Deus? Aleluia. Jesus chega e derruba as mesas. Deixa eu te dizer algo, nem toda mesa foi Deus que mandou você montar. Vou repetir, nem toda mesa foi Deus que mandou você colocar lá. Jesus derruba a mesa. Mesa fala sobre o que, gente? O que nós aprendemos? Mesa fala sobre comunhão. Quem não gosta de se assentar numa mesa? Quem não gosta de comer? Esses dias eu tive o privilégio, vou passar uma inveja em vocês, eu tive o privilégio de sentar na mesa do pastor Daniel. Carne assada, picanha. Esses dias eu estive na mesa lá da casa do pastor Tiago. Pensa o céu, comunhão, todo mundo feliz, que eu nunca vi ninguém comendo uma comida boa, está triste, não é? Você está ali alegre, feliz, porque mesa é lugar de comunhão. O problema, queridos, não é a mesa, o problema é o que você coloca em cima dela, porque toda mesa
ela é um receptáculo, algo vai ser colocado em cima. O que você tem colocado na mesa? Jesus derruba as mesas, Jesus não derrubou o templo. Escute, Jesus ele não derrubou o templo, ele derrubou aquilo que estava atrapalhando o propósito. Deus estava tirando aquilo que estava atrapalhando o propósito do templo. E qual era o propósito do templo, gente? Casa de oração, intimidade, relacionamento. Quais são as mesas que você tem levantado? Quais são as mesas que você tem colocado na sua vida? O que mesa representa, pastor? A mesa ela pode representar valores que você deixou de lado, princípios, caráter, que já está tão normalizado que você já não acha que é mais importante. Uma mentira de vez em quando pode. Um negocinho aqui pode. Curtir aqui uma foto de uma moça de biquíni pode. Todo mundo faz. Mas mamãe dizia, você não é todo mundo. Relacionamentos fora do padrão, relações fora do padrão de Deus, murmuração. Tem muita gente, irmão, tem a mesa da fofoca na sala central do coração. Nunca vi gostar de fofocar, nunca vi gostar de falar dos outros, nunca vi murmurar. Tem gente que tem a mesa da reclamação. Pensa, a pessoa já acorda reclamando da vida, murmura de tudo, está ruim, está difícil, está complicado. Tem misericórdia, Jesus. Murmura o tempo inteiro. Negociações espirituais ou negociações de altares. Irmãos, eu conheço muitas igrejas que têm negociado os seus altares, têm negociado os seus púlpitos. Isso me entristece muito, porque aqui não negociamos altares. Eu vou abrir um parênteses aqui que eu preciso falar aqui para vocês. Todas as vezes que um pregador, que um ministro de louvor, um cantor, ao entrar em contato e ele fala sobre valor de oferta, pô pastor, eu vou ir, portanto, ele não vem e ele não volta. Todas as vezes. Porque esse altar tem sangue. Esse altar tem unção. Nesse altar tem palavra de Deus. Nesse altar tem sacrifício. No nosso projetando eu trouxe aqui alguns pastores e líderes. Foi uma bênção. Foi maravilhoso. Quantos foram abençoados no projeto de vida? Cada um pregando de um jeito diferente. E aí às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, olha, mas eu não gostei do fulano de tal, eu achei que ele prega mais ou menos, eu achei assim, assim assado. Irmão, o problema é que muitas vezes a gente prefere o dom do que a palavra, porque a gente quer ver uma palavra que nos emocione, a gente quer ouvir alguém que blanda uma labareda de fogo e conversa grosso, em nome de Jesus, e aquela coisa toda, e você quer algo que te impacte, mas o que importa é a palavra. É a palavra. Se você tivesse prestado atenção na palavra, provavelmente você tinha sido tocado por Deus. Todos os homens que pisaram aqui são homens de caráter, são pessoas que eu conheço os pastores, conheço a igreja e os frutos que eles dão, e são pastores, e cuidam de, você viu aqui, tem pastor que cuida de milhares de vidas. Pronto, falei. Estou mais leve, pastor Daniel. Queridos, mesas que levantamos, mesas de idolatria, mesas terríveis que impedem que você continue no seu propósito. Escute,
Aquilo que não nasceu da vontade de Deus não resiste à presença de Deus. Vou repetir: não nasceu da vontade de Deus, não vai resistir. Se Jesus derrubou, é porque Ele nunca provou. Amém, gente? Pastor, nossa, mas derrubou isso, eu perdi isso. Talvez você perdeu muitas coisas, irmãos. Calma. Se Deus tirou, é porque Ele tem um propósito maior. Se derrubou, é porque Ele não quer isso na sua vida. Se foi derrubado, Ele nunca aprovou. O grande evangelista Miles Monroe, ele disse certa vez que o maior perigo da vida não é falhar, mas ter sucesso na coisa errada. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ter sucesso em algo que Deus não projetou para você. Posso ouvir um amém? A pior coisa na vida é você ser bem sucedido em algo que Deus não colocou. Ele não colocou. Isso para você é uma distração. Isso para você pode ser uma queda. Isso para você pode ser uma ruína. E para encerrar, queridos, Jesus, ele chega, depois que ele derruba as mesas, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Escute, toda mesa derrubada abre espaço para um altar. Vou repetir: toda mesa derrubada abre um espaço para um altar. Jesus não está entrando lá, não é para bagunçar. Jesus, ele entra para restaurar o propósito. Você está me entendendo? Jesus não quer entrar na sua vida para bagunçar a sua vida, meu irmão. Ele quer restaurar o propósito. Jesus não está entrando na sua casa para bagunçar a sua vida. Ele quer restaurar o propósito. Por quê? Ele te ama. Ele tem um propósito contigo. Ele tem um plano para a sua vida, meu amado. Ele entra ali no templo, não é para bagunçar. Ah, mas Jesus está bagunçando. Pensa a bagunça que ficou naquele lugar. O que Jesus está fazendo ali era restaurando o propósito. Porque onde havia comércio, ele queria oração. Onde havia troca, ele queria entrega. Onde havia interesse, ele queria intimidade. Deus nunca tira algo sem querer ocupar o espaço com algo muito maior. Deus tirou algo de você? Tem espaço para algo muito maior agora. Eita, meu Deus do céu. Deus tirou algo de você? Tem espaço agora para algo muito maior. Você está preparado para viver isso, meu amado? Está preparado para viver isso? Tem muita gente que perdeu demais em 2025. Mas aquilo que você pensou que era perda, era Deus tirando. Era Deus virando a mesa. Era Deus expulsando relacionamentos, projetos. Mas Ele só constrói altar onde a mesa cai. Só tem como colocar um altar onde a mesa foi retirada. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Que mesa você precisa derrubar hoje? Quais são as mesas que têm impedido você de cumprir o seu propósito? Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Oh Espírito Santo, Deus nunca vai tirar algo sem ocupar aquele espaço com algo muito maior. Tem espaço na sua vida que você precisa abrir. A pergunta é: que mesa você colocou na sua vida que você achou que era necessária e não é? Deus não te pediu isso. Que mesa é desnecessária na sua caminhada? Você colocou. Talvez você
tem se apegado a coisas e a pessoas. Ai, a minha vida só tem vida nesse relacionamento. Esses dias eu vi um rapaz que falou assim: pastor, minha vida acabou, porque a minha namorada terminou comigo. Eu falei: ai meu Deus do céu. Se a sua vida está apegada em pessoas, em coisas, chegou a hora de você derrubar essas mesas. Tem muita gente que só consegue viver à custa de remédio. Você chega para a pessoa e fala: Jesus está curando você, você crê nisso? Eu creio, mas eu não consigo ficar sem meu remédio. Mesas. Quais são as mesas que você precisa tirar? O que virou normal na sua vida, mas nunca foi santo? Deus nunca provou, mas para você é normal. Você já pratica há tanto tempo que você já normalizou o pecado, normalizou a prática. Uma mentirinha do gás, o que tem? É normal, todo mundo faz. Comprar mesmo sabendo que eu não vou dar conta de pagar. E outras coisitas mais. Qual área Jesus tem tentado confrontar você e você tem resistido? Jesus está ali confrontando você, porque Ele te ama, porque Ele ama tanto a sua vida, que Ele quer que você mude, Ele quer que você viva algo novo. Talvez hoje Deus não queira dar para você algo novo, talvez Ele queira tirar algo velho. Você está entendendo? Porque para o novo entrar, o velho tem que sair. Tem muita gente querendo viver novo, mas insiste no velho, insiste nas coisas velhas. Eu quero orar por você hoje, porque talvez hoje até hoje você se lamentou por tantas perdas, você se lamentou por tantas coisas, mas você não percebeu que Deus estava derrubando mesas, porque Ele quer construir altares. Eu vejo Deus reconstruindo altares aqui essa noite. Se você puder, põe uma das mãos no seu coração, curva a sua cabeça. Jesus ainda entra em templos, Jesus ainda derruba mesas, Jesus Ele confronta estruturas, porque Ele prefere um chão bagunçado do que um altar falso. Às vezes o maior milagre não é o que Deus constrói na nossa vida, mas sim o que Ele tem coragem de derrubar para salvar você. E Ele está derrubando altar, Ele está derrubando mesas, porque Ele quer salvar você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Se você puder orar juntamente comigo nesse momento, nesse ambiente tão espiritual, com seus olhos fechados, sinta a presença do Espírito hoje. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim. Nós queremos te ouvir. Deixa Ele entrar na casa, deixa Ele entrar. Sopra o teu vento aqui. Oh, toma o teu trono, queremos te ouvir. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, Deus. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Você consegue dizer isso?
Deus está derrubando mesas. Essa casa Deus está tirando aquilo que impede o propósito. Ele está colocando algo muito maior. Ele tirou, mas Ele coloca algo grande. Ele coloca um grande propósito. Ele tirou relacionamentos. Parece que você perdeu situações, perdeu o emprego, perdeu o propósito. Não. Ele derrubou as mesas. Ele retirou, porque o que Ele está gerando é muito maior. Apareça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Repita comigo essa oração com a mão no seu coração. Ramadai, querendo coloramas. Aleluia. Diga, Senhor, entra no meu templo. Diga mais forte, diga, Senhor, entra na minha casa. Derruba o que não te agrada, derruba o que não te alegra. Eu não quero mais proteger mesas que te expulsam, proteger mesas que te afastam. Restaura o meu altar, Senhor. Diga, restaura o meu altar, Senhor. Diga mais forte, restaura o meu altar, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Deus está reconstruindo altares. E apareça, o teu nome enche este lugar. E apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Aleluia. Tem gente que está com o altar tão destruído, tão quebrado, porque você tem mesas que precisam ser retiradas. Eu quero orar por você. O Espírito já tomou conta do ambiente, e hoje Deus está retirando da sua vida aquilo que está impedindo você de prosseguir, de você avançar. Chega. Esse ano você precisa viver um ano diferente, mas você precisa deixar esses altares, essas mesas, melhor dizendo, mesas que estão impedindo você de crescer. Não dá mais para você continuar sustentando isso. Eu tenho 3 minutos para orar por você. Vem aqui na frente que eu quero orar com você.
O altar está quebrado, está destruído. Tem mesas que ainda estão impedindo você de avançar. Corre, eu tenho 3 minutos, irmão. Unção é para agora. O que Deus tem para você é para agora. Não pense você, eu não vou lá na frente. Deus está gritando no seu coração. Deus está gritando dentro de você. Você continua fazendo do mesmo jeito. Tem mesas que você insiste. Jesus quer chegar e derrubar, quer jogar para o alto, quer fazer uma bagunça na sua vida. Ele está bagunçando a sua vida. Vai bagunçar mesmo. Que bagunça é essa, Jesus? Eu estou bagunçando porque eu estou fazendo tudo novo. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Eita, Ele está tirando o velho porque está vindo novo. Ele está tirando o velho. Ramandarai coroba sebi andaraba subirai. Igreja, para que haja fogo novo, algo de Deus novo, precisa ser tirado as cinzas. Lenha nova não pega com cinza. Tem que tirar a cinza. Para que haja lenha nova, para que haja algo de Deus novo, tira a cinza. Tira a cinza. O fogo vai pegar com lenha nova. Tira a cinza, igreja. O novo chegou. Joga o velho embora. Derruba a mesa. Joga pro alto. Há uma bagunça santa da parte de Deus. Vai queimar. Vai queimar. Joga a cinza fora. Joga os trapos fora. O seu perdão é completo, e Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, Ele sara minha alma. Deus está restaurando o altar da sua vida. Você crê? Você que está aqui à frente, você crê? Chega, derruba essa mesa, joga para o alto mesmo. Joga para o alto, porque Deus está fazendo uma coisa nova. E é grande. Aleluia! Deixa o espaço vazio, porque tem altar restaurado, tem altar restituído, tem altar, e altar é lugar de milagre, mas também é lugar de sacrifício. Altar é lugar de bênção, mas também é lugar de fogo. Altar restaurado, restaurando o altar da casa. Deus está restaurando o seu casamento, Deus está restaurando o seu relacionamento, Deus está restaurando o seu ministério, Deus está restaurando a sua saúde, Deus está restaurando a sua vida. É hoje. Ei, tem... Teu perdão é completo. Obrigado, Jesus. E Ele sara minha alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui. Que a boa mão do Senhor seja sobre eles. Pai, altares restaurados, vidas restauradas diante do teu altar. É isso que clamamos e queremos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Você pode dizer bem forte um amém. A igreja pode dizer um amém e dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Meu Deus! Vontade de ficar aqui a noite toda, tem jeito?